E se o maior erro da sua vida pudesse ser a chave para o seu propósito? E se, em vez de carregar o peso da culpa, você pudesse transformá-la em um impulso para algo extraordinário? Muitas pessoas vivem presas ao passado. Erraram, tomaram decisões ruins, feriram pessoas ou até a si mesmas. E agora sentem que não há mais volta. Sentem que esses erros as definem, que carregam uma marca indelével que não pode ser apagada. Esse fardo da culpa pode ser tão pesado que a sensação de que nunca haverá redenção se torna opressiva. Mas e se eu te dissesse que até mesmo alguém que perseguiu e condenou inocentes encontrou redenção e se tornou um dos maiores líderes da história do cristianismo? Hoje, quero compartilhar com você a história de Paulo, um homem que, após cometer erros graves, transformou sua vida e encontrou um propósito mais elevado. E, mais importante ainda, quero te mostrar como essa história pode ser uma fonte de inspiração para você também, independentemente dos seus erros do passado. A culpa pode ser devastadora. Ela nos faz acreditar que somos indignos de recomeçar, que já passamos do ponto de retorno. Quantas vezes você já se pegou pensando: se eu não tivesse feito aquilo, minha vida seria diferente? Esse tipo de pensamento pode ser paralisante. Talvez você tenha cometido um erro grave no trabalho, prejudicado uma amizade importante ou tomado decisões impulsivas que afastaram pessoas queridas. O que acontece em muitos casos é que a culpa se torna um peso tão grande que impede o crescimento pessoal. Ao invés de olhar para a frente, você fica fixado no que poderia ter sido. Você fica preso no passado, achando que seu erro define quem você é. Mas será que o seu passado realmente precisa ser uma sentença definitiva? Será que existe um caminho para transformar esse peso em algo positivo? Eu sei que pode parecer difícil de acreditar, mas a verdade é que a culpa só tem poder sobre você se você deixar. E essa não é uma questão nova. Muitas pessoas ao longo da história enfrentaram essa mesma luta. E uma dessas pessoas foi Saulo de Tarso, mais conhecido como Paulo. Paulo é um exemplo de alguém que, ao encarar a culpa de seus erros, decidiu usá-la como combustível para uma grande transformação. Imagine um homem convicto, extremamente inteligente e cheio de certezas. Saulo era um fariseu dedicado, com um profundo conhecimento das leis judaicas e uma fé inabalável em seus princípios. Ele acreditava que estava fazendo o certo ao perseguir os cristãos, pessoas que ele via como hereges, ameaçando a pureza da religião que ele tanto prezava. Na verdade, ele não apenas aprovava a perseguição contra os cristãos, mas estava ativamente envolvido em capturar e prender aqueles que seguiam Jesus. Saulo acreditava que estava cumprindo uma missão divina, uma missão de purificar a fé e manter o povo de Deus livre de influências externas. Ele estava tão convencido de sua causa que não hesitava em tomar atitudes extremas. Mas tudo isso mudou em um único momento. Saulo estava a caminho de Damasco para prender mais cristãos, quando algo extraordinário aconteceu. De repente, uma luz intensa o envolveu, derrubando-o de seu cavalo e cegando-o temporariamente. Ele caiu no chão, completamente atordoado, e ouviu uma voz poderosa, uma voz que ele reconheceu como sendo a de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse momento foi um divisor de águas na vida de Saulo. Ele, que acreditava estar cumprindo uma missão divina, se viu confrontado com a verdade de que estava, na realidade, lutando contra a vontade de Deus. Confuso e assustado, Saulo perguntou: "Quem és tu, Senhor?" E a resposta veio de forma clara e direta: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." Naquele momento, Saulo se deu conta do erro imensurável que havia cometido. Ele percebeu que havia destruído vidas e causado sofrimento em nome de uma fé distorcida. Ele estava, na verdade, perseguindo a própria mensagem de amor e perdão que ele tanto buscava proteger. A culpa foi imediata, e o peso sobre os ombros de Saulo foi imenso. Ele ficou cego por 3 dias, sem saber o que fazer, sem saber como seguir em frente. Mas,
Em vez de se afundar ainda mais na culpa, Saulo teve uma escolha a fazer. Ele poderia ter desistido, poderia ter se afogado no remorso e na vergonha de seus atos. Mas, em vez disso, ele decidiu usar aquele tempo para refletir profundamente sobre o que havia feito e o que poderia fazer para mudar. Ele decidiu que, se fosse possível, ele transformaria sua vida e usaria sua experiência para ajudar os outros. Ele não ignorou seu passado, mas usou sua própria história como prova de que a transformação era possível. Ele usou sua falha como uma maneira de fortalecer seu novo propósito. Essa é a grande lição. Não importa o quão longe você tenha ido na direção errada, sempre há um caminho de volta. A transformação não acontece de um dia para o outro, mas ela é possível para qualquer pessoa disposta a encarar a realidade de seus erros e buscar algo maior. Paulo, após sua conversão, se tornou um dos maiores líderes da história do cristianismo. Ele não apenas aceitou seus erros, mas usou sua dor e suas falhas como plataforma para espalhar a mensagem de redenção e transformação. Ele ensinou aos outros que ninguém está além da graça de Deus, que todos têm a oportunidade de mudar e encontrar um propósito maior para suas vidas. Mas como isso se aplica à sua vida? Como você pode transformar sua culpa em propósito, assim como Paulo fez? Aqui estão 3 passos que podem te ajudar a dar um novo rumo à sua vida. O primeiro passo é reconhecer os seus erros. Isso não significa se punir eternamente, mas sim aceitar a realidade de forma honesta. Paulo não tentou justificar o que fez. Ele não tentou minimizar seus erros. Ele enfrentou a verdade de frente, sem rodeios. Ao fazer isso, ele deu o primeiro passo para a transformação. O segundo passo é encontrar um propósito maior. Quando Paulo se converteu, ele não apenas se afastou de sua antiga vida, mas passou a dedicar-se a um propósito muito maior do que ele mesmo. Ele encontrou um motivo para viver, um objetivo que estava além de sua própria dor ou frustração. O que você pode fazer com o que aprendeu? Como pode usar suas experiências, boas e ruins, para ajudar os outros? Encontrar esse propósito maior é o que vai te impulsionar a seguir em frente, mesmo quando a culpa tentar te parar. O terceiro passo é agir com coragem e perseverança. A transformação de Paulo não foi fácil. Ele enfrentou rejeição, perseguição e dificuldades imensas. Mas ele seguiu em frente, porque sabia que sua missão era mais importante do que o medo ou a dor que ele sentia. Ele sabia que sua história tinha um propósito, e você também pode descobrir o seu. Não importa o quão grande seja o obstáculo, a coragem de continuar é o que vai te levar adiante. Se tem algo que essa história nos ensina, é que a culpa só vence quando você desiste. Mas, se você escolhe transformá-la em um impulso para algo maior, então não há limites para o que você pode alcançar. Seu passado não precisa definir você. Na verdade, ele pode ser o ponto de partida para algo incrível, algo que você nunca imaginou ser possível. Então, eu te pergunto, qual erro do passado você está pronto para transformar em um novo começo? O que você pode aprender com isso e como pode usar isso para crescer e ajudar os outros? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua história. Vamos juntos aprender e crescer com isso. Se essa mensagem fez sentido para você, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não importa onde você esteja agora, o importante é que você tenha a capacidade de mudar. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!